Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o cooperador Ailton Farias. Estou aqui mais uma vez meditando com você da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Jonas, o capítulo de número 4, versículo de número 1 e 2. Vamos meditar um pouco nesta palavra, que fala sobre o descontentamento de Jonas e a resposta de Deus. Jonas, um homem a qual Deus escolheu, Deus, uma chamada muito bonita sobre a vida de Jonas, mas Jonas teve a sua falha, Jonas quis fazer do seu jeito e acabou pagando o preço, mas Deus, ele não desistiu de Jonas. Vamos falar um pouco sobre esta palavra e eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Se você é pela primeira vez que está assistindo este vídeo, eu quero te dizer, não perca tempo, se inscreva e vai do ladinho, tem um sininho, ativa este sininho, porque todas as vezes que tiver mensagem nova, o YouTube avisa para você. Vamos ler a palavra do Senhor? Se encontra em Jonas, capítulo de número 4, versículo 1 ao versículo de número 2. Jonas, porém, ficou profundamente desgostoso com isso e enfureceu-se. E ele orou ao Senhor. E não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsa. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrepende. Meus amados, por que Jonas ele ficou furioso quando Deus salva o povo de Nínive que estava vivendo uma vida distante de Deus, estava longe da presença de Deus? Jonas ficou furioso, ele ficou desgostoso, mas o propósito de Deus era alertar aquele povo para a realidade, para trazer aquele povo para perto dele, porque Deus, ele não quer que nenhum se perca. E a Bíblia nos diz aqui que Jonas ficou desgostoso, porque o que Jonas esperava era que Deus destruísse Nínive. E ele diz: é por isso, quando eu estava em casa, que o Senhor falou comigo que eu não queria ir para Nínive. Tentei fugir para Tarsa, porque eu sabia que tu és um Deus amoroso, que tu promete, mas o teu amor é tão grande que quando o homem se arrepende,
o Senhor volta atrás. Deus, Ele é amor. Jonas queria que tudo aquilo que ele tivesse falado, nada tivesse sido concretizado, porque se concretizou na vida daquele povo. Porque aquele povo de Nínive deu ouvido à voz de Deus. E as coisas mudou. E Deus ia destruir Nínive. E acabou não destruindo. Por causa que Deus ama o homem. Deus não quer que o homem se perca. A queixa de Jonas era para que destruísse. Mas Deus, Ele não quer destruir a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Nós vemos aqui Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 28. Nós vemos que Jonas fez que nem aquela parábola do filho pródigo, aquele filho mais velho, que quando a bênção chegou para o seu irmão, aquela festa que ele estava fazendo, ele ficou revoltado. E ele ficou de longe. Vamos ver aqui. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então saiu seu pai e insistiu com ele. Por quê, meus amados? O pai, ele foi lá e insistiu com o seu filho mais velho, para que ele entendesse que o propósito de Deus é mudar a história do homem. Aquele filho, ele ficou revoltado, por quê? Porque ele estava ali há tanto tempo e ele não tinha recebido nada. Mas o pai dele falou desse filho: tudo que eu tenho é teu. Então ele não aproveitou porque ele não quis. Dessa mesma forma, Jonas, com tudo na mão, sendo usado por Deus, mas ele ficou revoltado por causa da salvação daquele povo que estava sendo consumido pelo pecado. Eu quero te dizer, meus amados, se alegre quando Deus faz uma grande obra na vida daquele que está próximo de você. Aquele que está no pecado, aqueles que está escravo do pecado, se alegra, porque a Bíblia diz que quando uma alma aceita a Jesus, há festa no céu. Quando você aceitou a Jesus, houve festa no céu. Não seja um filho rebelde. Não queira tudo para você, mas queira repartir aquilo que Deus te deu, que é a graça dele, com os outros. Não fica que nem Jonas, triste, revoltado. Não, mas se alegra, porque Deus tem bênção para a tua vida e para a tua casa e para a tua família.
Pede o Senhor que tire a sua vida. Jonas, meus amados, ele fica tão desgostoso que ele pede ao Senhor que o tire a sua vida. A alegria de Jonas naquele momento tinha acabado. Como que você está? É momento de se alegrar com as almas que Deus tem colocado na sua vida para que você possa ministrar sobre ela. Talvez essa pessoa que você está pregando, talvez ela esteja na droga, talvez esteja na prostituição. Eu quero te dizer, não importa onde ela esteja, saiba que Deus te enviou. E prega, fala do nome do Senhor, porque a história será mudada. Jonas, capítulo 4, versículo 3, diz assim: Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas, ele não somente ele pediu que o Senhor o tirasse a sua vida, mas ele implorou para que sua vida terminasse. Jonas ficou descontente. Jonas ficou furioso. Porque o que Jonas queria não aconteceu. Talvez algo que você quer não aconteceu, mas aconteceu coisas melhores. E a visão sua está fechada. E Deus pede para que você abra a sua visão espiritual, para que você enxergue que o amor de Deus é muito grande, que o amor de Deus não tem limite, que o amor de Deus ele esbrange por todos os lugares. Isso você pode ter certeza. Primeiro, a Reis, capítulo de número 19, versículo 4. Assim como Jonas, também Elias, nós vemos que ele chegou um momento na sua vida com tanta perseguição que ele também chegou a pedir a morte. Mas o Senhor, quando ele tem plano na vida do homem, ele pode passar pelo deserto, ele pode passar por prova, ele pode passar por aonde ele for, mas Deus sempre está trabalhando na vida dele. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4, diz assim: E entrou no deserto, e caminhando um dia, chegou a um pé de Jessá, e sentou-se debaixo dele, e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Elias, aqui,
ele estava angustiado. Elias, aqui ele estava triste, mas ele estava confiante em Deus. Ele não pecou, mas ele pediu para que Deus o tirasse a sua vida. Mas Deus fala para Elias: fica tranquilo, não se preocupe, porque eu ainda tenho muita coisa a realizar. Assim Deus está falando com você. Não se preocupe com aquilo que você está pensando que está tudo perdido. Porque eu, Senhor, ainda tenho promessa na tua vida. Ainda vou fazer grandes coisas na tua vida. Porque eu sou o Senhor. E não te rejeitarei. Mas o Senhor aparece a Elias. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 10 ao versículo de número 15. No versículo de número 10, diz assim: e ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança e quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só o único que sobrou. Agora também estão procurando me matar. Meus amados, nós vemos aqui que Elias, ele estava com medo do povo de Israel, porque estava procurando matá-lo. Porque o povo tinha rejeitado a palavra de Deus. Meus amados, quando o homem ele está falando sobre algo que agrada o homem, beleza, é recebido, é alegria, o homem ele é aplaudido. Mas quando o homem ele está falando contra o pecado, quando ele está debatendo contra o pecado, aquilo que Deus abomina, ele é rejeitado pela sociedade. Ele é rejeitado porque ele está falando sobre o arrependimento. E quando Elias começou a falar, o povo não aceitaram. Não só Elias, mas os profetas que pregaram, mataram o profeta. E queria matar também a Elias. Foi aí onde Elias pediu para que o Senhor tirasse a sua vida. No versículo de número 11, diz assim: o Senhor lhe disse: saia e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e os milhares e as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. O Senhor mandou que Elias saísse e fosse para o monte, porque ali o Senhor havia de falar
com ele. Veio um vento, mas o Senhor não estava no vento. Veio um terremoto, o Senhor também não estava no terremoto. O que quer dizer aqui para nós? Que tem momento que nós temos que esperar o momento de Deus. Nós temos que confiar naquilo que o Senhor quer fazer em nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Tem momento que é ficar na presença de Deus. No versículo de número 12, e depois do terremoto houve o murmúrio de uma brasa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Versículo 14. E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança e quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Agora também estão procurando me matar. Elias, ele ainda continua firme na presença de Deus. Sou zeloso. Ele sabia que era o Senhor Deus que estava falando com ele. Mataram os teus profetas. O homem de Deus e a mulher de Deus, ele escuta a voz do teu Deus. E ele está disposto àquilo que Deus permite na sua vida. Porque algo que acontece para melhor. Deus, ele ainda cuida dos seus. Não adianta o homem ficar irritado, revoltado, porque Deus operou o milagre. Porque Jonas, ele ficou revoltado, porque o milagre aconteceu ali em Nínive. Ele não quis saber. Ele queria do jeito dele. E não é assim que acontece na vida do homem. O homem tem que esperar o momento certo. No versículo 15, diz assim: e o Senhor lhe disse: volta pelo caminho por onde veio e vai para o deserto de Damasco. E chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Meus amados, Elias ainda tinha algo para fazer. Não era tempo dele parar. Não era tempo dele estacionar. Assim também Deus na sua vida. Deus quer fazer coisas novas. Não peça a morte, porque o seu tempo está determinado por Deus. Mesmo que esteja difícil, que não esteja acontecendo do jeito que você quer, mas se Deus te colocou lá no deserto, pode ficar tranquilo, que Ele cuida de você.
Se Deus manda pregar, prega. Se Deus manda orar, ora. E saiba que a obra é dele. E é ele que vai fazer. Não se preocupa. Deixa Deus trabalhar. Jonas, capítulo de número 4. Versículo de número 4. Deus faz uma pergunta para Jonas. E a pergunta é essa. O Senhor lhe responde: você tem alguma razão para estar furioso? Ou seja, Deus pergunta: Jonas, vem cá. Você tem algum direito para estar furioso? Porque Deus já tinha livrado Jonas. Deus já tinha salvado Jonas. Para que Jonas fosse aonde Deus determinou que Jonas fosse. E Jonas, quando Deus salva o povo que estava sendo perdido, Jonas fica furioso. Deus pergunta: você tem algum direito? E no versículo de número 5 e versículo de número 6, Jonas saiu e assentou-se em um lugar ao leste da cidade, e ali construiu para si um abrigo e sentou-se. À sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrar do calor, que deu grande alegria a Jonas. Deus fez algo para que Jonas refletisse, para que Jonas entendesse o que Deus queria fazer. Deus fez com que nascesse uma planta, e essa planta cresceu, e na mesma noite ela nasceu à noite, e de dia ela parou Jonas. Jonas ficou na sombra, Jonas ficou alegre, porque Deus tinha feito maravilha. Mesmo que o seu coração estava esperando a cidade de Nínive ser destruída, mas Deus queria mostrar para Jonas qual era o seu propósito. Tem coisas que nós não precisamos saber, só apenas entender o ID de Deus. Vai, não duvide. E a Bíblia diz que numa noite essa planta nasceu. E na outra noite ela também morreu. E aí veio a tristeza no coração de Jonas, porque esta planta chegou ao fim. Jonas ficou desgostoso. Sua cabeça o sol queimou e criou ferida na sua cabeça. E aí foi a resposta de Deus. No versículo de número 7, mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta para atacar a planta, e ela secou. E nasceu o sol
Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus lhe disse: Jonas, você tem alguma razão para estar furioso por causa desta planta? Respondeu ele: sim, Senhor, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha botado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite, e em uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanho. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Meus amados, aí Deus dá a resposta, que o propósito de Deus em Nínive era salvar aquele povo. Apenas pregue a palavra de Deus, apenas fale aquilo que Deus quer que você fale, e fica à disposição dele, porque ele faz grande maravilha. Só apenas confiamos, acreditamos nele, porque ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Não se preocupe com a perseguição, não se preocupe com o que vai acontecer. Apenas faz o ide de Jesus, que é levar a sua palavra. Não fique que nem Jonas, triste por algo que aconteceu de maravilha, porque Jonas queria uma coisa e aconteceu outra. Mas confia no Senhor e faz aquilo que o Senhor o mandou. Que Deus o abençoe e até a próxima mensagem, em nome de Jesus.